Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da NR13, onde o assunto aqui é integridade e segurança. A gente vai falar tudo sobre como você, que é engenheiro mecânico, inspetor de equipamentos, pode atuar dentro do nicho da NR13 e ter ganhos acima de 10 mil por mês com isso. E no tema de hoje a gente vai seguir esse novo formato que a gente vem fazendo alguns episódios atrás, que é respondendo as perguntas da audiência. Eu estou aqui com ele, meu companheiro de live, Marcos Rosa, que é especialista na NR13. Como é que tá, Marcos? Cara, eu tô bem, tô ótimo, excelente. Eu costumo dizer que eu tô cada vez melhor, viu, cara? Porque você sabe que ensinar faz a gente aprender, né? Porque às vezes as pessoas perguntam alguma coisa pra gente e aí a gente não entende muito bem daquilo, vai lá e aprende, porque quer saber mais. Então isso é uma ferramenta. Essas lives, cara, são ferramentas fantásticas para nós aprendermos também, né, Vitor? Eu queria É pedir isso aí, é aí isso aí. eu queria pedir já para o pessoal apertar ali o aviãozinho, chamar, convidar mais gente para a live, né? Para que o Instagram ele, entregue isso de uma forma mais produtiva para a gente, para que quanto mais pessoas dentro da live, melhor é, claro, né? As perguntas que foram feitas vão ser respondidas aqui, vamos tentar ser sintactos para que a É gente isso aí. consiga responder todas as perguntas, mas é isso aí, vamos começar então pela primeira pergunta aí. Vamos lá, vamos lá. Só para antes de começar, eu reforço aí o seu convite, pessoal. Se você tiver algum amigo aí que atua dentro da NR13, que atua dentro da área de integridade e segurança, compartilhe a live. Às vezes pode fazer muito sentido isso daí para ele, entendeu? E isso ajuda não sei se é o algoritmo aí que o pessoal fala do Instagram, entender que isso é um conteúdo bacana que a gente está trazendo aqui. É isso aí, E fora o isso, galera, algoritmo. se quiser deixar pergunta aí no cargo de pergunta também, pode deixar, né? Se tiver um tempinho, a gente vai estar respondendo aí as perguntas de vocês. É isso Vamos aí. lá então, Marcos? Vamos para a primeira? Bora. Ó, eu vou começar com uma pergunta aqui, ela é bem genérica, eu acho que dá para falar bastante, que é do Thiago Florentino. Thiago, se estiver na live aí, muito obrigado pela pergunta. Ele pergunta o seguinte, Marcos: melhores setores para trabalhar com a NR13? Uma pergunta muito legal. Deixa eu ver se a dele tá aqui. Eu acho que ele fez essa pergunta um pouquinho Tiago, mais cedo, não, né? Já desculpa aí, achei. É Tigo Tigo. Florentino, tá, ó. Ô Tigo Tigo, Florentino. Tigo vulgo Thiago, desculpa aí, cara. Isso aí. Beleza, vamos lá. Melhores setores para trabalhar com a NR13. Cara, qualquer setor da indústria possui vaso de pressão. É impossível uma indústria hoje não ter vaso de pressão. Aí eu estou falando de indústria automobilística, setor alimentício, farmacêutico, indústrias de forma geral, como indústrias siderúrgicas, petroquímicas, né? Indústrias de gás. Todas essas indústrias, esses setores, possuem grandes quantidades de vasos de pressão. Hoje mesmo, eu e o Vitor, nós fizemos uma reunião, né, com um possível cliente, não é cliente ainda, fizemos a primeira reunião com eles, não somos nem cadastrados lá. Eles têm por volta de 400 vasos de pressão lá. E nós Sei. estamos, então, fazendo ali um processo de estudo de viabilidade para a instalação de válvulas de segurança. Algo, assim, incrível que eu vou ensinar isso, inclusive, é um dos temas do nosso congresso presencial, né, que vai ser dia 30 de abril de 2022, e até lá todo mundo vai estar sem máscara, vai estar uma maravilha, cara. Vai ser ótimo esse congresso, Amém, porque amém. vai ser a volta dos remanescentes e com certeza vai ser um estouro. Então, eu imagino que se você quer saber mais sobre esse tema, né, como que se faz um estudo de viabilidade, eu vou ensinar lá no congresso. Eu sempre faço duas palestras. Uma palestra eu faço mais técnica, que é essa que eu vou fazer, e uma outra palestra um pouco menos técnica, mais comercial. E, cara, falando de comércio, né, falando de prospecção, são essas as indústrias que têm aí grandes quantidades. Ah, Marcos, mas eu estou começando, estou iniciando agora no mercado da NR13. Como que eu faço para iniciar? Onde que eu vou em busca de equipamentos para trabalhar? Aí você pode buscar em outros mecanismos, outros mercados, né? Que são, quer ver, ó, supermercado. Todo supermercado tem vaso de pressão. Como? Por quê? Como que eu sei? Porque o supermercado ele tem sistema de refrigeração.
e a maioria deles tem compressores de ar, compressores parafuso, ou até outros tipos de compressores com outros tipos de fluido para a área de refrigeração. E esses equipamentos são vasos de pressão. Existem muitos que têm trocadores de calor, né, para a parte de refrigeração. Enfim, supermercados é um bom caminho para você começar. Postos de gasolina, todos têm compressor de ar. Autocenters, né? Nós fizemos um trabalho muito bom com a De Pascoal um tempo atrás. Eles pegaram todas as redes, né? A De Pascoal, para quem não conhece, é uma rede de autocenter que é muito conhecida, e ela colocou em ordem tudo que ela tinha de vaso de pressão. E ela tinha entre 2 e 3 equipamentos dentro de cada loja. Então, imagina que usa-se muito compressor de ar em autocenter. Então, você pode buscar também nessas lojas, né? Cara, dentista tem compressor de ar. Olha que louco, né? Dentista tem compressor de ar. E a maioria desses compressores de ar também são enquadrados na NR13. A grande maioria, pelo tamanho, pela potência que ele precisa ter e a vazão. Então, ele tem um diâmetro, um formato geométrico que enquadra na NR13 de acordo com o produto PV. Além disso, tem mais coisa. Além disso, você tem... eu falei sobre autocenters, postos de gasolina, falei sobre supermercado. Você tem também hospitais que tem ali autoclaves. Em indústrias farmacêuticas, cara, tem muitas autoclaves. Então, você tem dentro dos hospitais também, você tem autoclaves que são enquadrados na NR13 e precisam fazer esse serviço. Cara, enfim, são inúmeras as áreas. Além disso, existem compressores de ar na casa de muita gente que trabalha com pintura. É claro que esse pessoal não tem a mínima noção do perigo, do risco que se corre. Então, aí meio que fica nas mãos de Deus mesmo, né, Vitor? Mas o restante todo aí, cara, você pode ir atrás que você vai achar vaso de pressão e você vai poder oferecer o seu trabalho, oferecer a sua prestação de serviço para adequação, para enquadramento e para classificação, categorização e até calibração de válvula, etc. Show de bola. Respondeu? Obrigado aí, Tigo. Respondeu. O Tigo tá aí, cara. Obrigado aí pela pergunta, viu, Tigo? Vamos seguir aqui. Eu já vou emendar a pergunta dele com uma outra pergunta que eu acho que faz muito sentido dentro da lógica que a gente está usando aqui. Que a pergunta é da Engiltec Engenharia de Inspeção. Obrigado aí, Engiltec. Ela faz a seguinte pergunta: quais áreas da indústria é melhor para prospectar clientes no mercado da NR13? Então é um pouco do que você falou. Exatamente. Para pegar um fio da meada, mas deixa assim... eu falar assim, um pouquinho. Eu sempre gosto de falar um pouco mais, né? Eu fiz uma live com o Paulo Filho esses dias. Live não, na verdade foi um conteúdo que ele fez para os mentorados dele, né? E foi fantástico, cara. Os mentorados do Paulo Filho, inclusive eu tenho alguns que são mentorados meus, que também são mentorados dele. O Paulo fala sobre outras áreas de atuação dos engenheiros. Ele fala como que o engenheiro ele pode atuar, né, na área do autônomo, né? Como que o engenheiro pode ser autônomo. E é isso que ele prega, né? E o Paulão cara, o Paulo é muito bom. Eu recomendo que vocês sigam ele também aqui, quem não segue ele ainda. É Paulo Filho, acho que o dele é engenheiro empreendedor, alguma coisa assim. Mas, cara, onde eu quero chegar? Nós tivemos um conteúdo que falou sobre... eu respondi perguntas, igual eu faço aqui nessa live para o pessoal da mentoria dele. E lá teve uma pergunta sobre prospecção, né? Inclusive, prospecção foi um último tema da nossa mentoria, que a Jéssica Marques, da Next, fez. Inclusive, eu tenho uma reunião com ela amanhã para tratar um outro assunto. E a Jéssica falou sobre prospecção. E ela falou um negócio interessante, que prospecção é diferente de feedback com o cliente. Porque feedback com o cliente, cara, o cliente já é seu. Você já prestou um serviço para ele. Então, você vai ligar para ele para ver se tem mais algum trabalho lá, mas ele já te conhece. Agora, prospecção, existe um trabalho maior a ser feito, né? Então, quando ele fala que quais as indústrias melhores a prospectar, eu vou dar uma dica.
se você está começando, procure prospectar próximo da sua região, num menor raio, né? Porque, assim, indústria tem em todo lugar, independente de onde você mora. Mas imagina que, se você fizer uma prospecção longe, você precisa de mais recursos para atender. E se você está começando, você não consegue esses recursos. Que são o quê? Deslocamento, dormir fora de casa. Então, imagine o seguinte, vou começar a prospectar, estou começando no trabalho de NR13. Faça isso localmente, inicialmente, na sua região. Talvez nas cidades vizinhas, né? Então, isso já vai te possibilitar a treinar a sua prospecção, vai melhorar a sua didática de prospecção e você consegue, então, talvez já capitalizar a sua empresa para depois expandir aí esse mercado através de um raio maior de atendimento, né? Imagina que hoje, por exemplo, eu acabei de fechar um trabalho, cara, no Pará eu fechei um trabalho, no Pará. Mas como que eu faço isso? Porque o pessoal já me procura, eu já fecho, já sei quem vai, já tenho quem vai lá fazer, tá tudo já na mão. Mas eu tô há 20, não vou falar 20 anos não, há mais de 20 anos nisso, tá? Então, se você está começando, procure fazer as prospecções locais, beleza? Qual que é o nome dele que fez essa pergunta? Engiltec. Engiltec. Engiltec Engenharia. Engiltec. Grande Sigam lá pergunta. em Giltec Engenharia para ele prospectar junto com vocês. Valeu, obrigado, É isso Giltec. aí. Boa. Vamos aqui agora para a pergunta do Antônio Marcos, 4381. Antônio Marcos, obrigado aí pela pergunta, cara. Ele faz a seguinte pergunta. Olha lá, Gilson e Giltec, ó. Ele faz a seguinte Gilson, pergunta né? que volta. Gilson e Giltec. Olha lá. Valeu, Gilson. Voltando pro Marcos, pro Antônio Marcos, seu quase xará. Bom dia. Gostaria de saber por que no TH deve ser usado água limpa. Ué, Pergunta não é o do Marquinhos Antônio esse aqui? Marcos. Não é o Não, o Marquinhos? Marquinhos é o Marcos Inspeções, que ele tem uma pergunta dele separada aqui também. Ah, tá. Qual que é a pergunta desse? Como Gostaria de saber por gostaria de que no saber... TH deve ser usado água limpa. É Cara, essa mesmo. Isso aí, tá aí na tela. eu não sei o que o Antônio Marcos quis dizer com água limpa, mas vamos lá. Ela não precisa ser uma água depurada, uma água, sei lá, desmineralizada. Ixi, essa é quase que não sai. Trava-língua. Não, não precisa ter nada disso, tá? Nenhum lugar fala sobre isso. É claro que você não vai pegar água barrenta, água com, sei lá, com sujeira para fazer. Isso aí não faz nem sentido, né? Mas não tem nada em nenhum lugar, nenhuma norma que fala isso. Porque eu acho que já não tem sentido mesmo pegar água suja. Mas pode ser que alguém te falou isso, né? Não sei da onde que você tirou essa pergunta, mas imagina o seguinte: eu vou lá fazer um teste hidrostático e vou pegar a água de um rio que tem lá perto para encher uma caldeira, por exemplo. Ó, olha só que louco. Eu vou pegar a água de um rio para encher uma caldeira para fazer um teste hidrostático. A água do rio é considerada água bruta. Então tem muitos sais minerais e outros componentes que corroem o material da caldeira. E quando você coloca a água lá, mesmo que depois você tire a água, esses sais, esses minérios ficam lá dentro da caldeira, tá bom? Então pode ser que quem te falou nesse sentido, de que não use, talvez para fazer um teste hidrostático, água poluída, água bruta. Mas se você usar, por exemplo, uma água do processo da empresa, eu acho que é suficiente. A água usada na caldeira é muito boa para fazer teste hidrostático. Agora, se você, por exemplo, está num lugar como eu vou fazer um teste hidrostático no hospital, numa autoclave, qual água que eu posso usar? Pode usar água da torneira, não tem problema. Porque aquele equipamento ele não vai corroer ou não vai ter nenhum tipo de agressão na integridade dele, porque você está usando a água da torneira. Então tem que ter esse embasamento. Ó, não pode ser suja a ponto de ter barro, de ter sujeira em sólidos, né, em decompostos. Mas a água
da torneira, por exemplo, a água de um poço artesiano pode ser usada para fazer um teste hidrostático. Não tem problema. E eu nunca vi essa informação, repito, nunca vi essa informação em lugar nenhum. Então, não sei como responder de forma mais técnica do que isso. Beleza? Show. Espero ter ajudado. Será que ele está aí? Se tiver aí, Antônio, dá um joinha aí pra gente, se ficou boa aí, se conseguiu ajudar a resposta. Seguindo aqui então, Marcos, agora sim vamos pro Marquinhos. A pergunta dele é a seguinte. Marquinhos. Obrigado, Marquinhos. Falha uma, cara. Marquinhos é um sócio aqui do podcast. Vamos lá, ele faz a seguinte pergunta: caso o cliente solicite todos os anos o TH em vasos e caldeira, como que ele deve proceder? Cara, legal essa pergunta, Marquinhos. De onde que o Marquinhos tá tirando essas perguntas, hein, rapaz? Tá andando muito com nós. Eu acho que é a Olga que tá mandando pra ele no zap. A Olga. Olga. Manda lá, Marcos. Vai lá, manda vai lá. essa aqui. Marquinhos, legal, cara, sua pergunta, muito boa. Vamos lá. Vamos raciocinar um pouquinho, primeiro, o que é um teste hidrostático, tá? Porque quando a gente fala em teste hidrostático, na norma NR13, o teste hidrostático ele é solicitado e exigido, tanto para caldeira como para vaso de pressão, tá? No ato da fabricação. Então, acabou de fabricar o equipamento, você faz o teste hidrostático para saber se ele tem algum vazamento, alguma inconsistência nas soldas, nas emendas. Além disso, o teste hidrostático também ele faz o quê? Um alívio das tensões residuais do material. E esse alívio, ele mexe mesmo com o material. Então, imagina o seguinte, o teste hidrostático, ele é sempre, vamos falar de caldeira, 1,5 vezes a pressão da PMTA. Então, eu vou exigir, além da PMTA, que é uma pressão máxima de trabalho admissível, eu vou exigir, além da PMTA, que esse equipamento passe por esse teste. E tudo bem na fabricação. Por quê? Eu estou fazendo um rearranjo microestrutural. Ó que louco, bonito isso, né? Eu estou rearranjando as estruturas do material, porque quando você faz solda, talvez alívio de tensões, não é o suficiente para ter esse rearranjo. E o TH ajuda nesse rearranjo microestrutural e das tensões internas residuais. Beleza? Então, isso é o teste hidrostático. Agora é o seguinte, quando o dono do equipamento fala assim, Marcos, eu quero fazer teste hidrostático todo ano. Como que você vai proceder? Primeiro, você tem que explicar para ele que não há necessidade disso. Não existe uma exigência de teste hidrostático anual. Segundo, você vai falar para ele assim, e além de não ser uma exigência, é perigoso. Você está elevando a pressão acima da pressão máxima de trabalho admissível por muitas vezes consecutivas. E foi por esse perigo, né, que a norma NR13, em 2014, ela mudou e alterou esse item. Antes era feito a cada vez que fazia-se a inspeção interna, fazia-se também o teste hidrostático. Agora não mais. A norma fala que é só na fabricação. Ela até dá uma dica, né? Ela fala o seguinte, que os equipamentos que foram fabricados antes de 2014, se não apresentam um registro de teste hidrostático, fica a critério do profissional habilitado fazer ou não esse teste em vasos antes de 2014. Por que isso? Justamente pelo fato de que vasos antes de 2014 têm um maior tempo de uso. Eles não são novos mais, eles já têm aí um tempo de uso. Então, esse tempo de uso, ele pode o quê? Danificar o equipamento se você ficar exigindo demais dele. Depois de 2014, então, pelo menos um teste hidrostático a norma exige, tá certo? Mas não todos os anos. O que você pode sugerir para o seu cliente, então, Marquinho? Fala para ele o seguinte, como o teste hidrostático não é correto fazer e é perigoso você fazer, vamos fazer um teste de estanqueidade. Que o teste de estanqueidade também é o mesmo teste para avaliação de vazamento, porém na pressão de operação. Você simplesmente não vai ultrapassar a pressão de operação porque não há necessidade disso. Uma caldeira, por exemplo, que trabalha com 21 quilos, e tem uma PMTA de 26, por exemplo, quando eu chegar em 21 quilos, se tiver algum vazamento
em soldagem, mandrilhagem ou válvula, cara, já vai ser identificado com 21 quilos. Então, você não precisa exigir muito da sua caldeira ou do seu equipamento. Espero ter respondido para você, Marquinho. Dá um ok aí se respondeu. Show de bola. Vamos para mais uma dele aqui, aproveitar. Mais uma, Marquinhos, super participativo aí, nosso sócio. O Marquinhos, ele pergunta assim, ô Marcos, em todas as inspeções periódicas internas de tanques metálicos, tem que realizar o LP nas juntas de fundo? Cara, legal também a sua pergunta, hein, Marquinhos? Deixa eu ver se tá aqui essa. Tá aqui. Vou pôr ela aqui. Tá, então a pergunta do Marquinhos é se toda vez que eu for fazer uma inspeção periódica num tanque, se eu tenho que fazer o líquido penetrante de fundo. Boa pergunta, boa pergunta. E aí vamos raciocinar um pouco aqui, ó. Uma inspeção periódica de um tanque significa que não é a primeira, né? Você fez a primeira, que é uma extraordinária, nunca foi feito nada nesse tanque. Eu faço a primeira extraordinária, e aí é importante que eu faça todos os ensaios, inclusive ultrassom no cruzamento das soldas, para que eu consiga detectar alguma anomalia interna nessas regiões, tá certo? Depois disso, vamos falar que daí 5 anos eu vou fazer a minha primeira periódica desse equipamento, tá? Existe a possibilidade, por exemplo, de você fazer a primeira periódica só externa e não interna e externa, tá certo? Porque você já fez uma interna na primeira. Então, se na extraordinária você fez 100%, inclusive interno, na primeira periódica, que é depois de 5 anos, você não tem necessidade, talvez, de abrir o equipamento e fazer tudo de novo o interno. Mas aí, depois de mais 5 anos, que seria a inspeção interna desse equipamento, a gente pode colocar isso no plano, né, de manutenção / inspeção, no plano de inspeção desse equipamento. Depois, aos 10 anos depois dessa inspeção inicial, eu acho que tem que fazer sim essa inspeção de líquido penetrante. Justamente pelo fato de que 10 anos é muito tempo, né? E depois de 10 anos você pode ter algum aparecimento de trinca. Por que apareceria uma trinca sendo que o equipamento é estático? Olha só que louco isso. Porque quando você tem folgas, e isso pode acontecer sim no fundo de um tanque, eu estou falando de um tanque de 40 metros de diâmetro, por exemplo. Existem tanques, né, de armazenamento de fluidos classe A e B, principalmente de fluidos combustíveis e inflamáveis, que tem 40, 50 metros de diâmetro. 40, 50 milhões de litros que tem ali. Agora, imagina o seguinte, quando ele está cheio, até no topo, o peso exercido no fundo é o máximo possível. Então, se o peso é o máximo possível e tem alguma folga nesse fundo, pode ser que ele assente ao máximo possível. Ó, assentou. Conforme eu vou tirando o fluido, o que pode acontecer com isso? Ele pode dar pequenas alterações, né, de posicionamento do fundo. Isso é como se fosse vibrações. Apesar de ser um equipamento estático, parado, ele pode sim ter essas movimentações no fundo. Então, isso me faz entender que é necessário sim você avaliar o fundo sempre nas inspeções internas. Então, sempre nas inspeções internas, faça líquido penetrante em 100% das soldas do fundo. Ficou Show claro? de bola. Ficou claro. Então vamos seguindo aqui para mais uma. Deixa eu ver aqui, ó. A pergunta é do M da Tomé. Se ele estiver aí na live, você me confirma aí se é isso. Ele faz a seguinte pergunta, Marcos. Itens do relatório de inspeção de integridade de uma caldeira com mais de 25 anos em operação. Eu não sei se tem mais algum complemento aqui. Eu acho que não, mas dá para Não, me é só responder isso já. mesmo. É isso mesmo. Saber o Então vamos item lá. que ele utiliza para integridade. Tá, quando você fala em integridade de caldeira, que é a primeira inspeção após 25 anos, depois você pode jogar para mais 5, ou mais 6, ou mais 7, de acordo com os resultados dessa primeira inspeção, de acordo com o critério adotado pelo profissional habilitado, tá? Você tem que usar ensaios complementares, a norma até fala isso. Então, imagina que numa inspeção periódica comum,
você faz lá a medição de espessura, avaliação visual dos componentes de pressão, você faz avaliação dos dispositivos de segurança, dos dispositivos de controle, você avalia até se o pessoal que está ali operando aquele equipamento, aquela caldeira, estão sendo treinados ou não, avalia toda a documentação para comparar as espessuras encontradas com as mínimas obtidas, né, no cálculo para aquela PMTA. Então, tudo isso você tem que fazer nessa inspeção periódica comum. A inspeção de integridade é tudo isso que você faz na periódica comum, mais um plus, que é os ensaios complementares para avaliar a vida remanescente da caldeira. O que é uma vida remanescente? Uma vida que resta. É o tempo de vida útil que essa caldeira ainda tem. Tá certo? Então, eu vou dar um exemplo aqui para você. Como que ele chama mesmo? Ele chama M da Tomé. É o M da nick Tomé. dele aqui. É o Tomé. Eu vou chamar ele de Tomé. Viu, Tomé? Então, Tomé. imagina o seguinte. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que você faça todas as inspeções e aí você acha uma espessura lá de 20 milímetros. E você vai lá no seu prontuário, no prontuário da caldeira, e a espessura mínima é 18. Então, significa que você tem 2 milímetros de sobreespessura ainda para corrosão, para utilizar. Vamos dar um exemplo aqui. A norma NACE 175, ela fala de um grau de corrosão, por exemplo, de... Quando é normal o grau de corrosão, a taxa de corrosão normal é em torno de 0,05 a 0,1 milímetro por ano. Vamos falar que é 0,1 milímetro por ano para ficar mais fácil de você entender. Se eu tenho 25 milímetros e a minha espessura, se eu tenho 20 milímetros e a minha espessura mínima é 18, eu tenho 2 milímetros de espessura sobressalente, dividido por 0,1, eu tenho o quê? 20 anos de utilização dessa caldeira ainda, beleza? Até aí tranquilo. Porém, eu tenho 20 anos nas condições de integridade que ela tinha no início, quando foi calculada. Então, imagina que essa espessura mínima de 18 milímetros é com a chapa construtiva de acordo com a época ou com o dia que ela foi fabricada, que é íntegra. É uma chapa, talvez um ASTM um ASTM 516 grau 70, por exemplo. Você vai ver lá, ele tem requisito de tamanho de grão, ele tem requisito de porcentagem de perlita e ferrita, enfim. Ele tem um requisito de resistência à tração. E como que você vai fazer? Então, agora anote os ensaios complementares à inspeção periódica. Metalografia de campo, dureza em HB, ultrassom nas soldas dos tubulões, e partícula magnética nas soldas dos tubulões. Esses 4 ensaios / análise você tem que fazer para entregar um estudo de cálculo de vida remanescente e integridade da caldeira após 25 anos. Por que você faz cada um desses? Partícula magnética para saber se houve alguma alteração de trinca ou apareceu algum defeito superficial. Ultrassom para você garantir que a solda não teve nenhum tipo de problema decorrente a algum tipo de superaquecimento ou talvez sobrepressão, onde geraria talvez uma trinca interna, certo? Defeitos internos. Aí você faz a dureza para comparar empiricamente a dureza com a resistência à tração. Então, existe uma relação empírica aí e você precisa comparar isso. Um exemplo dessa relação empírica. O material, quando ele foi fabricado, a caldeira, ele tinha 150 HB, certo? Que equivale a 450 megapascal, de acordo com a relação empírica. Quando eu vou medir a dureza e der 90 HB, então, de 150 para 90, tem 60 pontos aí, né, no grau de HB. Isso também vai mudar o que? A resistência à tração. Então, 150, é claro que tem que fazer uma interpolação, não é uma regra de 3 básica, mas 150 para 450, 90 para quanto? Para 350, sei lá. Já está abaixo, você diminuiu a resistência do seu material. Aí você vai pegar isso na metalografia. Por que que deu uma diminuição na resistência do material? Na metalografia você vai ver o tamanho de grão,
se houve um superaquecimento na sua caldeira, ou na caldeira, nos 25 anos de uso, os grãos vão estar crescidos ou você vai ter uma perlita decomposta. O que é uma perlita decomposta? A perlita, ela é... Aí vai um pouco de metalurgia para vocês. A perlita ela é como se fosse um grão, né? Mas ela não é um grão, na verdade. Elas são veios de cementita, que é Fe3C. Tá? Isso na química, e você vê isso também no diagrama ferro-carbono. Então você tem lá, dentro da perlita, cementita, que é o Fe3C. Essas sementitas, elas são vermiculares, é como se fossem veios, certo? Quando você tem um superaquecimento, você quebra essa estrutura e aqueles veios se transformam em glóbulos. Então imagina que é por isso que a dureza cai. Você tem uma parte mais resistente que é quebrada e depois aquilo vai se transformar em glóbulos e aquilo vai então ter uma resistência diminuída. Com a resistência diminuída, por isso que a gente tem que entender dessas coisas quando trabalha com a NR13. Se eu tenho uma resistência diminuída, significa que aquele cálculo que foi feito lá no início, para atribuir uma PMTA de 26 para aquela caldeira, não pode mais ser calculado, não pode ser mais usado. Se eu tenho uma resistência menor, a PMTA tem que ser diminuída. Então você tem que fazer todo esse trabalho dentro de um estudo de integridade de caldeira, que é a inspeção após 25 anos. Cara, não sei se eu consegui esclarecer aqui, mas dá um ok aí se ficou esclarecido para você. Pegou a aula aí ou não? Pegou a aula de metalurgia? Ô Marcos, acho que ficou claro aí. Foi uma resposta um pouco mais longa, mas precisava ser feito assim, né? Para que fique entendido o motivo de cada ensaio. Mas Claro, foi bem claro. bacana. Agora, tem mais uma aqui, uma pergunta que eu achei bem interessante do Perseu. Ô Perseu, se tiver por aí, dá um joinha aí para nós. Ele faz a seguinte pergunta, ó, fiz inspeções periódicas da caldeira nos anos de 2018, 19 e 21, né? E aí ele escreve o seguinte, que o Ministério do Trabalho quer saber por que que não foi feito em 2020, né? Então, 18, 19, pulou 20 e foi feito em 21. Aí ele escreveu assim, ó, porém, foi uma falha na contratação da inspeção. Ou não contrataram, né? Deveria ter sido contratado e não foi. Certo. De novembro de 2020 e foi contratado em janeiro de 2021. Então era para ser contratado no fim do ano e contratou em janeiro. A gente tem um gap aí de 3 três meses. meses. 3 meses. Novembro, 3 meses. Aí ele pergunta o seguinte: como é que eu justifico essa, entre aspas, cagada do meu cliente? Aí ele pediu nossa ajuda aí, e claro que nós vamos ajudar, né? Claro, com Agora certeza. com o mestre. Perseu, eu sempre costumo dizer o seguinte, ó. Eu falei isso hoje naquela reunião lá, o Vitor vai lembrar. Eu falei assim, ó, gente, o ser humano, ele é induzido, ele é programado para fazer o que é mais fácil, tá? Então todo ser humano vai sempre querer seguir o caminho mais fácil. Você nunca vai querer ir pelo caminho mais difícil se você sabe qual que é o caminho mais fácil. Onde eu quero chegar? Seria muito fácil você pegar algum item da norma, por exemplo, saiu uma portaria, né? Aí eu vou dar um exemplo aqui. Saiu uma portaria há um tempo atrás falando sobre a questão da pandemia, né? Quando teve o início da pandemia, falou, ó, pode-se postergar as inspeções de caldeiras e vasos de pressão por 6 meses devido à pandemia, tá? Então seria fácil você simplesmente falar assim, eu vou usar esse negócio aí da portaria e falar pro cara que eu posterguei por causa da pandemia, tá? Seria fácil. Mas como você mesmo disse aí, não foi isso que aconteceu, foi uma falha interna e, sei lá, esqueceu de fazer a inspeção ou teve algum problema ali interno e não sei o que aconteceu, mas não é exatamente esse o problema, tá? Porque se você faz um relatório desse tipo e fala, cara, nós postergamos porque por causa da pandemia usando a portaria número tal, beleza, o cara até pode engolir. Esse é o caminho mais fácil. Qual que é o caminho mais difícil? Assumir, cara. Assumir o erro. E na minha opinião, eu acho que você tem que assumir. E chegar no fiscal agora e falar a verdade. Falar, cara, ó, houve um problema interno na empresa, uma falta de comunicação,
E, ao invés de fazer a contratação da inspeção em novembro, foi feita em janeiro. E aí, por causa disso, usou-se a caldeira 3 meses sem inspeção. E, graças a Deus, não aconteceu nada. Então, agora nós estamos criando mecanismos e ferramentas para que isso nunca mais aconteça. Beleza? É assim, cara. Na minha opinião, você tem que falar a verdade. Chegar pro cara e falar a verdade. Por que tem que falar a verdade? Porque uma hora ou outra você dando um jeitinho vai dar uma merda. E aí, cara, e aí não adianta. Então, como eu sempre costumo dizer, Vitor e todo mundo que está aqui, a verdade não é o caminho mais fácil, mas é o melhor caminho sempre. Então, seja íntegro e fale a verdade. Você vai ver que fazendo o que é certo, as coisas vão se acertar muito melhores do que você imagina. Não tente dar jeitinho, não tente usar argumentos que podem até dar certo no momento, mas sabe o que vai acontecer se você fizer isso? Da próxima vez, o seu cliente não vai deixar só 3 meses. Sabe quanto tempo ele vai deixar? Ele vai postergar 6, talvez até mais. Aí você vai ter que dar esse mesmo jeitinho de novo. Então não faça isso. Fale para o seu cliente, cara, temos que falar a verdade. Ficou sem inspeção, agora nós inspecionamos, a caldeira está ok e graças a Deus esse problema foi resolvido. É isso que você tem que fazer, na minha opinião. Show de bola, Marcos. Ó, Beleza? as perguntas que eu tinha separado aqui já Acabou, né? finalizaram. Tá, deixa eu ver se tem Eu estou alguma legal improvisado aqui. aqui com os meus problemas técnicos, eu não estou vendo o horário da live. Tá, Então, já deu 40 minutos já. Já deu 40 minutos. 40? 40 Tá minutos. Mas jóia. Quer vamos responder fazer mais mais uma? a Vamos responder. saideira? Vamos fazer uma saideira aqui. Deixa eu ver aqui que eu estou olhando as perguntas. Tem Ô, várias aqui. enquanto o Marcos procura aí, gente, queria agradecer mais uma vez a todo mundo que está participando, o pessoal que está mandando pergunta. Coloca aí no card. A gente está criando um acervo aqui para que nunca fique sem resposta a pergunta de vocês. Eu acho que o Marcos também acaba respondendo alguma coisa ou outra que eu já vi é, no direct dele. Então pode mandar a pergunta aí à vontade, gente. Porque a gente gosta muito aqui de inte- en- entregar os conteúdos aqui para vocês. É Posso ler isso essa aí. aqui, ô Marcos? Pode, lê essa aí do De WA válvula, né? Inspeções. Isso. WA Inspeção Industrial faz a seguinte pergunta: toda válvula de segurança em caldeiras deve possuir a saída flangeada ou também pode ser rosqueada? Boa pergunta essa, hein? Na verdade, quando você fala em caldeiras de categoria A e B, né, são caldeiras já de grande porte, caldeiras que necessitam realmente de um cuidado maior, tá bom? Então, as válvulas que são usadas para caldeiras são as válvulas API. E válvulas API são corpo fundido, né? Então tem que ser flangeada, não podem ser rosqueadas, tá? Pode acontecer de ter alguma norma americana, alguma norma europeia que dá uma brecha para a abertura de colocação de válvulas rosqueadas. Só que válvulas rosqueadas são muito usadas na área clínica, na área na indústria farmacêutica, na indústria alimentícia, mas para caldeira não, porque você tem altas temperaturas. E a rosca em altas temperaturas não funciona. Então eu não conheço nenhuma norma, pelo menos eu não conheço, que permita isso, tá? Claro que eu posso estar enganado, pode ser que exista, né? Porque essa é uma pergunta que chegou agora, não pesquisei. Mas, na minha opinião, eu nunca vi também válvulas rosqueadas em caldeira, tá? Sempre flangeadas, pela temperatura. O negócio aí é a temperatura do fluido. E a válvula de segurança ela fica em contato com o fluido direto, né? Na sede e no flange de acoplamento. Então, se ela está ali em contato com o fluido direto, imagina que esse fluido ele pode estar a 300 graus, a 400 graus, enfim. Isso pode, então, danificar uma válvula de rosca, por isso não pode ser usada. Tá bom? Show Vamos de ver bola, show de se bola. respondeu aí.
É Tô isso meio aí. perdido aqui. Não, tem uma galera aqui, cara. Ô, Tem gente, bastante gente. muito obrigado aí mais uma vez. Vamos finalizar então, Eu Vitor? queria. Vamos finalizar aqui. Eu queria agradecer aí mais uma vez, acho que é, sei lá, a quinta vez, o quarto que eu falo, a todo mundo que está participando, gente. Isso é muito importante, pelo menos para mim, para o Marcos, porque motiva a gente a estar aqui todo dia. Hoje a gente está aqui cansado na correria, até atrasando para fazer a live, mas a gente não falha, a gente está aqui de novo. Então, trazer o conteúdo e vocês gostarem do que a gente está ofertando aqui, entregando, é realmente muito gratificante. Então, compartilhando aí os vídeos, os episódios, estando aqui junto conosco toda vez, realmente faz muito sentido para nós continuar com esse projeto que eu gosto muito de fazer, tá? Então eu queria agradecer assim imensamente a todo mundo que participa, principalmente quem participa ao vivo, né? Porque um horário não é um horário muito Fácil. propício, né? Muita gente ainda está trabalhando, às vezes está no carro, está em viagem e não tem tempo para ficar acompanhando ao vivo. Então quem está aqui, gente, obrigado mesmo. Queria agradecer você, Marcos, mais uma vez, mais um episódio cumprido e, sei lá, quer dar o seu último recado final aí? Vai lá para a gente finalizar. Quero sim, quero sim. Na verdade, eu queria agradecer também a todos, né, e dizer o seguinte, que estamos abrindo aí a próxima turma do curso de alta performance em NR13, tá? Então, quem ainda não é aluno meu e está aqui assistindo, vá lá na bio do meu Instagram, né? Se cadastre, porque vai ter um conteúdo top gratuito, tá? Então, sempre a gente faz que a gente faz a abertura, a gente entrega um conteúdo gratuito. E esse conteúdo é muito legal porque ele fala sobre como ter sucesso com a NR13. Então, é algo que mesmo quem já atua há algum tempo vai pegar algumas dicas ali, cara, fantásticas e com certeza vai valer a pena. Então vai lá na bio do meu Instagram, pelo menos eu já falei para o Rafael colocar lá, né? Não sei se ele colocou, mas se ele não colocou, chama eu no direct, ô Marcos, não achei lá na bio ainda para fazer inscrição. E com certeza, se você está me seguindo aqui, vai aparecer agora nos seus stories, no seu feed, tá? Uma propaganda minha falando sobre esse treinamento gratuito. Faça a inscrição. Mesmo que você já é meu aluno, faça a inscrição, assista, porque vai ser muito bom, é um conteúdo novo, um conteúdo muito top, tá? E fique atento, porque agora, dia 20, nós vamos abrir a nova turma do curso de alta performance e você vai poder comprar o curso com 50% de desconto. Olha que louco. Então vai ser um desconto muito bom do treinamento, que é para realmente atingir aí muitas pessoas que querem entrar para esse mercado da NR13, beleza? É esse o recado que eu queria dar, Vitor. Beleza, beleza. Então aí, gente, recado dado. Ô Marcos, eu não sei se você reparou aqui, quando você estava falando eu vi, o Vinícius entrou aí na live, queria mandar um abraço para ele, tá? Grande Um abraço aí, abraço, Vinícius. Vinícius. Esteve com a gente hoje na reunião. É. Tudo de melhor aí, cara. Vinícius, essa live vai ficar salva aqui no IGTV, viu? Se você quiser depois assistir ela, fica à vontade. Muito conteúdo bacana aí. É isso aí. Falou o que eu ia falar agora, que todos os nossos episódios estão salvos, gente. Spotify, vai pro Deezer, pro YouTube, fica aqui no IGTV do Marcos. Depois a gente pega os melhores pontos aí e entrega mais conteúdo para vocês. Então, é isso. Agradecer sempre. Tamo junto, até o próximo e Tamo junto e é só o tchau. começo. Valeu, galera. Um abraço. Valeu.